pessoal, estamos aqui mais uma vez com um vídeo de revisão para ajudar vocês a recapitular o que a gente tinha visto até agora nas nossas aulas lá do primeiro bimestre. Hoje, nesse vídeo, o que vocês vão relembrar é o comando if, comando de condição, usando a sintaxe e as palavras reservadas de Java. Então, vamos lá. Se é um comando só que você vai executar, se esta condição for verdadeira, então você não usa, não necessariamente, não é obrigatório usar abre e fecha chaves. Porém, se você tiver mais de um comando para ser executado usando if, você deve usar o abre e fecha chaves para delimitar o bloco de comandos que será executado se esta condição for verdadeira. Outra coisa importante, esse parêntese que tem aqui depois do if. Então, para o comando if, usando a sintaxe de Java, você vai usar a palavra reservada if, de letra minúscula, também é importante isso, de letra minúscula, abre, coloca a condição aqui, usando aqueles operadores que a gente viu no vídeo de revisão, os comandos relacionais, os operadores relacionais, menor, maior, igual, diferente, ou o comando de operadores lógicos, que é o e, o or e o not. Então, vocês vão colocar a condição aqui dentro. E abaixo dessa linha, você vai listar os comandos, que aqui está com //, porque isso aqui é um comentário, tá? Outra coisa importante, lá em Python, esse espaço que tinha aqui, essa indentação aqui, fazia toda a diferença. Aqui em Java, não. O que faz diferença é você colocar o delimitador de blocos de comando, tá? Vamos voltar aqui. O comando que você vai executar, se essa condição for verdadeira, ou os comandos, devem finalizar com um ponto e vírgula. A gente também tem a palavrinha reservada else, que vai representar o caso contrário, ou seja, se essa condição for verdadeira, vai ser executado esses comandos aqui, else vai executar esses outros comandos aqui. O abre e fecha do if, ele abre depois da linha do if e fecha antes do else. Se vai estar na mesma linha do else, se vai estar pulando essa linha, como esse exemplo, não importa. Mas você vai colocar também abre e fecha chaves para os comandos o bloco de comandos que vai ser executado se essa primeira condição for verdadeira. E aí a gente pode fazer if, else alinhados, como a gente também fazia lá em Python, de if, else, else. Então, se a primeira condição for verdadeira, vai executar esses comandos aqui. Se eu tiver um else, ou seja, caso contrário, vai checar outra condição, então você coloca if, não tem o elif aqui em Java, então é else, espaço, if, lembrando, tudo em minúsculo, abre e fecha a condição, abre parêntese para fechar a condição, fecha a condição. Se quer colocar um bloco de comandos que tenha mais de um comando, abre e fecha chaves. Eu trouxe para vocês aqui um primeiro exemplo de programa usando if. A gente tem public class, o nome da classe em letra maiúscula, abre e fecha chaves delimitando os comandos que vem depois, que está dentro desta classe, que o nome é meu primeiro if. Temos também um método main, que tem aquela sintaxe, aquelas palavras reservadas que a gente já conhece, public, static, void, main, abre parêntese, string, abre e fecha colchetes, args, fecha parêntese, e abre chaves de novo, fechando lá embaixo, e tudo que tem aqui dentro vai ser executado. Como eu estou usando nessa linha 6, o comando scanner para receber um dado que o usuário vai digitar, lá em cima eu faço o import do java.user
útil.scanner. E aí, eu escrevo uma mensagem na tela, qual o seu nome. Eu pego do scanner a linha que o usuário vai digitar. Depois eu pergunto novamente, escrevo uma mensagem na tela em que ano você nasceu. E eu pego do método NextInt do scanner o valor do ano de nascimento. Eu calculo a idade da pessoa que digitou, baseado que estamos no ano 2020. E eu imprimo na tela o nome da pessoa, concateno com a string tem, depois eu concateno com o valor que está guardado na variável idade, e eu concateno com a string anos. Depois eu faço um cálculo simples para saber se essa pessoa, pela idade que eu calculei, se essa pessoa tem mais de 18 anos. Se ela tiver mais de 18 anos, escreve na tela que a pessoa, ou seja, o valor que eu guardei em nome, pode dirigir. Mas, caso contrário, se ela não tem mais de 18 anos, eu vou checar outra coisa. Se a idade é maior de 16 e menor do que 18. Se isso for verdade, eu escrevo na tela o nome da pessoa, pode votar se quiser. Caso contrário, ou seja, ela não tem mais de 18 anos, ela não tem entre 16 e 18 anos, ou seja, ela tem menos de 16 anos, esse ELSE aqui contempla isso, eu escrevo na tela o nome da pessoa e não pode votar e nem pode dirigir. Aqui está uma execução desse programa, que eu passo como nome Luiz, o ano que nasceu 2003, Luiz tem 17 anos e Luiz pode votar se quiser. Então, ele entra nessa condição aqui, ó, que é maior do que 16 e menor do que 18. Outros exemplos, eu mostro aqui para vocês um programa para calcular a média de 3 notas. Eu não recebo essa nota do usuário, eu já coloco que a nota 1 é 100, a nota 2 é 65, a nota 3 é 75. A média é calculada, que vocês sabem como é, abre e fecha parênteses, somando as 3, dividindo por 3. Eu imprimo o valor da média e eu escrevo uma mensagem. Se a média for maior que 70, o aluno está aprovado. Se for menor do que 70, o aluno está reprovado. Esse programa aqui, ele tem um erro, né? Se o aluno tiver como média 70, exatamente 70, vai constar que ele está reprovado. E aí eu deixo para vocês o que é que está faltando para corrigir esse programinha que eu coloquei aqui como exemplo. Outro exemplo aqui, simples, para saber se um número é positivo, negativo ou nulo. Mais uma vez, nome da classe em letra maiúscula, public, static, void main, string, abre e fecha colchetes, args, fecha parêntese, abre chaves, fecha chaves lá embaixo. Como eu tenho as chaves da classe, então aqui embaixo eu tenho 2 chaves também. Eu uso o scanner para coletar o valor que vai ser lido pelo usuário, o usuário que vai digitar esse número. Se o número, ele é um número inteiro, né? Então, eu peço o resultado da chamada da função NextInt do scanner. Se o número for maior do que 0, ele é positivo. Caso contrário, se o número for menor que 0, ele é negativo. Caso contrário, ou seja, ele nem é positivo, ele nem é negativo, então ele cai nessa condição aqui para ser nulo. Outra opção de se fazer condições em Java é o switch case, que ele é usado quando a gente tem um valor exato, em vez de ter intervalos, certo? Então, aqui, a sintaxe dele, switch, usa essa palavrinha reservada, entre parênteses, o nome da variável que eu estou comparando, abro chaves, fecho chaves lá embaixo, e eu coloco assim, se essa variável, caso ela for igual a esse valor aqui, 2 pontos, vai acontecer esse bloco de comandos, e eu boto um break aqui para dizer que não é para testar o resto, porque se essa variável é igual a valor 1, ela não pode ser igual aos valores que vêm depois. Então, isso vai, case, valor 2, vai fazer outro bloco de comandos, break.
e assim sucessivamente. A gente ainda tem a opção de colocar um valor que é chamado de default padrão, ou seja, se ele não entrar em nenhuma dessas condições, ele pode executar um bloco de comandos para o valor padrão. Aqui tem um exemplo. Lembra? Nome da classe maiúsculo, o método main. Aí eu pego o scanner e peço para ser digitado uma vogal. Essa vogal eu vou guardar dentro da variável chamada letra, que eu vou retornar do método nextLine, e eu vou fazer assim, switch letra, ou seja, considere letra, a variável letra. Caso ela seja igual a A, vai ser impresso a caixa alta. Break. E aí eu faço tudo. Se não for nem A, nem E, nem I, nem O, nem U, eu vou entrar nessa condição aqui e eu vou dizer que foi digitada uma consoante, tá? Outro exemplo, se vai digitar o nome Maria, vai checar se Maria, o nome da variável está vazio, ou seja, abre e fecha chaves, ou se é Maria, para saber se logou no sistema. Se não fez nem string vazia ou Maria, ele vai entrar nessa condição do padrão. E é isso, pessoal, nosso supletivo de if. Eu espero ter ajudado, espero ter clareado, espero que vocês estejam estudando. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!